Aí pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso canal no YouTube, o canal de perguntas e respostas do Ministério Justiça e Poder. Você tem a sua pergunta? Mande para nós a sua pergunta. Aqui ninguém fica sem resposta. A primeira pergunta é da Débora Lucas, uma pessoa incrível. Qual a diferença de ser pecador e justo? Boa pergunta também essa, né? Há uma série de diferenças nesse sentido, né? Eu já ouvi algumas definições, por exemplo, um tem revelação, o outro não tem revelação. Seria um cristão, o outro não cristão. A melhor resposta é: um foi justificado pelo sangue de Jesus. O outro permanece sobre os seus pecados. Quando é que eu vou definir essa pessoa? Por exemplo, a escolha da própria pessoa. A pessoa pode, ela escolhe ser justificada por Jesus, busca essa justificação, busca Jesus, recebe Jesus, e a partir daí, essa pessoa pode se apresentar diante de Deus, do Santo dos Santos, sem risco nenhum, porque o sangue de Jesus está sobre a vida dela. Ela não está baseada na justiça dela, mas na justiça de Jesus Cristo. O outro, que a gente chama de pecador, é aquele que, sem a justiça de Cristo, ou sem receber a justiça de Cristo, ou sem valorizar a justiça de Cristo, ou sem perceber o quanto que ele precisa da justiça de Cristo, baseia-se na sua própria justiça. Essa pessoa não pode se apresentar diante de Deus, porque a nossa justiça é um trapo de imundície diante de Deus. A justiça do homem, baseado no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é trapo de imundície diante de Deus, ou absorvente usado diante de Deus, que é isso que o texto da Bíblia está dizendo. Então nós podemos dizer mais claramente da seguinte forma: porque como as duas pessoas pecam, tanto uma como a outra peca, eu vou dizer primeiro que um é um pecador lutando para ser santo, lutando para ser santo com seus próprios méritos, lutando para ser santo através do seu próprio esforço, e o outro é um santo, que é santo não pelos seus próprios méritos, mas porque foi santificado, porque foi justificado, mas que luta contra o pecado. Um pecador lutando para ser santo, e um santo que luta contra o pecado. Outra definição que a gente poderia usar também diz respeito ao domínio. A Bíblia diz que o pecador está debaixo da lei e, portanto, o pecado tem domínio sobre ele. Ou seja, aquele que a gente chama de ímpio é aquela pessoa que peca porque é o natural dela. E aquele outro, que a gente chama de santo, é aquele que, estando debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre ele. Embora ele ainda peque, ele não precisaria pecar. Ele não está sob o domínio do pecado. Ele poderia evitar o pecado, mas muitas vezes ainda peca. Então é um santo que está lutando contra o pecado. O que você pensa, a Débora mandou também, o que você pensa, e a Bíblia diz, sobre o ministério feminino? É uma ótima pergunta. Num vídeo anterior, uns 2 vídeos para trás, respondendo a questão do cristão não votar no não cristão, eu mostrei como que se forma uma doutrina na Bíblia. Como que eu faço para formar uma doutrina? Para eu formar uma doutrina, eu preciso de 3 textos bíblicos distintos, sendo que um deles esteja no Novo Testamento. Por que nós agimos dessa forma? Porque quando nós pegamos um texto isolado na Bíblia e formamos uma doutrina a partir dele,
muitas vezes, ou 100% das vezes, essa doutrina é uma doutrina falha. Ela não tem um embasamento bíblico. Ela diz respeito ao único texto da Bíblia, que é um texto que está ali para uma situação específica. Então, como é que eu vou saber se na Bíblia, por exemplo, há um caso que é uma situação específica e se há um caso na Bíblia que é uma situação geral, aplicável para todas as pessoas? Quando aparece num texto isolado, esse é um caso específico, uma situação específica e não é aplicado no geral, porque o particular nunca é aplicável no geral. O geral sempre é aplicado em cada caso particular. Se eu tenho os 3 textos bíblicos distintos e um deles no Novo Testamento, aí sim eu tenho a segurança de dizer, não, essa é uma doutrina geral, válida para todos os homens em todos os tempos. Colocando isso, eu vou dizer, todas aquelas pessoas que questionam o ministério feminino se baseiam em um único texto bíblico. Um único texto bíblico. Quando Paulo diz para a mulher não ensinar na igreja, aprender com o marido em casa, que é um caso específico. Há um pastor, por exemplo, que ensina isso, e é o mesmo pastor, por exemplo, que ensina que só pode falar 3 pessoas falarem em línguas da igreja, porque a Bíblia fala que falam 3 em língua, não havendo interpretação, parem de falar. Que também é uma situação específica, não se repete em outros textos bíblicos. A questão do ministério feminino, nós vamos ver na Bíblia em vários textos a favor do ministério feminino. Há uma profetisa no Novo Testamento, a profetisa Ana. Há um grupo de profetisas lá em Atos que são filhas de Filipe, do diácono. Se você já viu alguém profetizar sem abrir a boca, eu poderia dizer então que a mulher não pode abrir a boca. Mas nós estamos vendo profetas. Nós temos uma líder no Novo Testamento, que é a líder Priscila. É líder da liderança da igreja no Novo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento a profetisa Uda, a juíza Débora. Ou seja, Deus sempre usou mulheres para ministrar. Essa informação de que não existe ministério feminino é uma informação falsa, equivocada, baseada num texto isolado, num caso particular, que não pode ser aplicado no geral. Próxima pergunta foi enviada pela Fernanda Lucas, que ela perguntou assim, pergunta para o próximo vídeo. Explique sobre o ministério apostólico nos dias de hoje, se é válido ou não. Tá. Quem eram os apóstolos? As pessoas criam doutrinas a respeito dos apóstolos. Por exemplo, que o apóstolo é aquele que abre igreja. Aí a gente vai lá na Bíblia. Quantos dos 12 abriram igreja? Fora a igreja. Né? Começaram a igreja. Aí eu concordo, o apóstolo é aquele que abre a igreja, que começou a igreja. Mas fora isso, dos 12, não consta que nenhum deles abriu igreja. Ou pelo menos enquanto apóstolos específicos. Tomé pode ter aberto a igreja da Índia, mas como missionário. Paulo abriu algumas igrejas, Paulo era apóstolo. Ele abriu algumas igrejas. No trabalho missionário de Paulo, a Bíblia nunca cita o apóstolo como aquele que abre igrejas, sim como aquele que abre igreja. O apóstolo, ele tinha uma função muito específica de escrever as Escrituras, de fazer aquilo que Jesus falou, de ser relembrado pelo Espírito Santo de tudo que Jesus tinha ensinado e relatar isso de forma sistemática, né? E eles fizeram isso através dos escritos evangélicos, das cartas. Embora pelo menos um dos escritores do Novo Testamento, Lucas, não era apóstolo, e é possível que mais 2, Marcos e Judas, também não fossem, mas esses livros tiveram um endosso apostólico, ou endosso de Tiago, ou endosso de Paulo, ou endosso de Pedro. A função dos apóstolos, então, era criar a doutrina
que a gente chama de doutrina neotestamentária, doutrina do Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, Novo Testamento, e dos profetas, Antigo Testamento. Então, essa é a base da nossa fé. Uma vez que chegamos ao amém do Apocalipse, não há razão nenhuma para a existência dos apóstolos. Por quê? Porque quem exerce o ministério apostólico hoje é a Bíblia. É aquilo que eles deixaram escrito. É o Novo Testamento. O Novo Testamento é que exerce o ministério apostólico hoje. Aí vem aquela pergunta, né? Se então alguns se intitulam apóstolos hoje, né? Como que isso é possível? Né? As pessoas começaram a usar títulos bíblicos que não têm função para o dia de hoje. Se houvesse um apóstolo hoje, aquilo que ele escrevesse seria escritura. Nós teríamos que pegar tudo que ele escreveu e botar acrescentar a Bíblia. Quando nós não tínhamos as escrituras ainda, quando havia alguma dúvida, alguma consulta, quer dizer, o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. O que acontecia? Iam nos apóstolos para que eles questionassem, verificassem e dessem uma resposta, uma solução, como aconteceu em Atos 15. Mas, depois disso, por exemplo, a segunda geração, eu posso citar, por exemplo, Inácio de Roma. Numa das epístolas dele, Inácio de Roma diz assim, que é um dos chamados pais da igreja. Ele diz assim: eu vos peço, não vos ordeno como fizeram Paulo e Pedro. Eles eram apóstolos, eu não. Nem Inácio de Roma quis chamar para si um título apostólico, e algumas pessoas hoje querem esse título. Evitem isso. Hoje o ministério apostólico é exercido por aquilo que eles escreveram, por aquilo que eles deixaram como legado, pelo Novo Testamento. Assim como os profetas, que a gente chama de profetas clássicos, os que escreviam o Antigo Testamento, já não existem mais hoje, os apóstolos que escreviam o Novo também já não existem mais hoje. Temos que estar fundamentado naquilo que não foi o legado dos apóstolos e profetas, formar nossa doutrina, fundamentar nossa fé. Gente, estamos encerrando mais esse vídeo. Lembrando a você que estamos à sua disposição. Mande a sua pergunta, nós estaremos respondendo. Deixe aí nos comentários do próprio vídeo aqui, do YouTube, ou mande para o nosso e-mail, ministériojustiquepoder@gmail.com, ou você também pode entrar no nosso Instagram e verificar lá. Tem a chamada lá para esse vídeo aqui. E se você gostou, está gostando do nosso trabalho, está valorizando aquilo que estamos fazendo, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no nosso vídeo.